Então, olá, sétimo ano, gravando esse vídeo, né, pra gente não ficar defasado ali com a questão da live, né, meio que substituindo a live. E aí, para a próxima semana a gente vê uma nova tecnologia, uma forma mais fácil. Então, nós estamos iniciando aqui o volume 2, né, o livro do segundo bimestre. Esse livro ele trata basicamente de dois grandes temas, de dois temas importantes, que são os setores da economia, né, os setores da economia e os espaços onde esses setores ocorrem, e a questão da população, da demografia do Brasil. Então, é um conteúdo extenso, né? Não é muito complexo, não é tão teórico assim, mas é extenso. Então, necessita a nossa atenção, né, o nosso cuidado aí na hora de trabalhar esse conteúdo para que a gente não fique defasado com ele. Então, a primeira unidade ela vai tratar aqui do espaço rural brasileiro, do meio rural. A primeira coisa que o aluno tem que lembrar é saber diferenciar o meio rural do meio urbano. E isso é um conceito que a gente estuda lá desde o Fundamental 1. O meio rural é aquele meio onde predominam atividades do primeiro setor da economia, onde predominam as atividades de extrativismo. Vamos abrir aqui rapidinho um esquema para vocês. Então nós temos aqui os três setores da economia. O setor primário, o primeiro setor, ele envolve as atividades de extrativismo, de extrair, de cultivar a matéria-prima. O primeiro setor envolve matéria-prima. Quando a gente fala de meio rural brasileiro, no meio rural predominam as atividades de primeiro setor. Agricultura, pecuária, extração mineral, extrativismo vegetal. No setor secundário ocorre a transformação da matéria-prima. Então, são as indústrias, as fábricas. Eu transformo a matéria-prima, que eu extraí, que eu obtive lá no primeiro setor, em um produto. O setor secundário, ele predomina nas cidades, no meio urbano, onde eu tenho a maior parte das fábricas. E o setor terciário é onde predominam o comércio e serviços, onde eu tenho escolas, bancos, shoppings, lojas, distribuição, logística. É ele que movimenta os outros dois setores, e onde são comercializados os produtos. Esses dois setores, o segundo e o terceiro, eles predominam no meio urbano. Já o setor primário é o setor onde predominam as atividades ali no meio rural. Então, quando o livro de vocês começa aqui tratando do espaço rural brasileiro, ele está falando do primeiro setor da economia. Atividades agropecuárias, mineradoras, etc. Urbanização, industrialização e infraestrutura. Essa unidade ela vai tratar justamente então do quê? Do segundo e do terceiro setor. Ela vai tratar também do processo de urbanização do Brasil, como se formaram as cidades, onde a gente tem a maior concentração de cidades, como que essas cidades se relacionam. Vai falar do espaço urbano, enquanto uma fala do espaço rural, a outra fala do espaço urbano. E junto disso vai falar do segundo e do terceiro setor da economia, que envolve indústria, infraestrutura, comércio, serviços, etc. E lá no final, nós temos a população brasileira, que aliás é tema do próximo seminário, que nós vamos falar mais para frente ainda desse seminário. A população brasileira vai falar da questão da demografia, como que se formou a população brasileira, quais são as etnias que compõem, questões culturais, etc. Então, começando aqui, o espaço rural. Ele já traz a imagem para a gente do quê? De uma colheitadeira, de um trator ali, de um trator, numa propriedade rural bem extensa, provavelmente agricultura extensiva. Então é um marco da economia brasileira, um dos pontos fortes da economia brasileira é a questão rural, é a base da economia do país. Ele até vai trazer aqui uma definição para a gente, bem legal. O espaço rural é o local onde se desenvolvem diferentes tipos de atividades. Como você estudou anteriormente, a agricultura é praticada pela humanidade há cerca de 10 mil anos, desde o início das sociedades sedentárias, isto é, aquelas que vivem em locais fixos.
muitos cultivos se espalharam pelo mundo, né? Então ali na fotografia ele traz essa questão de agricultura extensiva, a gente tem ali cabeças de gado, provavelmente tem também pecuária ocorrendo aqui. E para o Brasil é de extrema importância essa questão, afinal, uma das bases da economia brasileira são as atividades agrícolas, o meio rural é muito importante para o Brasil. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de alimentos.